Facebook, olá Instagram, deixa eu arrumar aqui a câmera do Facebook. Isso, Instagram, aviso o pessoal que eu já estou na área. Venham todos participar da live de hoje, livrando-se da culpa. Vamos ver como está aí o visual. Cabelinho na régua. Venham ver. Venham todos, venham ver a novidade do momento. Bora Instagram, bora divulgar essa live importante. É mais uma live de conhecimento, de desenvolvimento pessoal. Bora lá. Muito bem. Eu não consigo... Ok. Quem mais está aí? Opa! Ai, desculpa aí, acho que meu dedo tá na tela. Deixa eu silenciar meu celular aqui. Só um minutinho. Bora lá, muito bem. Acho que tá silenciado. Ok. Todos. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Livrando-se da culpa, cadê vocês? Vamos chegando. Oi, Maria, quanto tempo? Como você tá, Maria? Como tá a vida aí, Maringá? Como tá a escola, trabalho, netos, filhos, netos, como anda? Hoje nós vamos falar sobre livrando-se da culpa. Estamos numa série de 51 lives em um ano. E a live de hoje é a live número 15. A live número 15, nós ainda teremos 31 lives. Toda segunda-feira, 8 da noite. Marquem. Tem mais alguém aí no Facebook? Me manda um oizinho que eu falo com você. Toda segunda-feira, 8 da noite, no Facebook e no Instagram. Essas lives, elas trazem conteúdo que são cientificamente comprovadas, tá? E conhecimentos da psicologia e das ciências comportamentais. Então, são conteúdos, assim, conhecimentos que são reais e que funcionam. Se vocês aplicarem o que a gente ensina aqui nessas lives, vocês vão ter, sim, essa cura emocional e esse desenvolvimento pessoal na vida de vocês, tá bom? E aí, eu preciso perguntar, quem aqui nunca sentiu culpa na vida? Levante essa mão aí, ó. Eu que não vou ser essa pessoa. Eu não consigo levantar a minha mão. Quem nunca sentiu culpa, que levante a mão. Culpa. Quais são as culpas que a gente sente na vida? Culpa por ter prejudicado alguém. Culpa por ter tido um comportamento que foi reprovado pela sociedade ou pelo grupo que você faz parte. Culpa por você sentir... Oi, Inês, tudo bem? Bem-vinda. Culpa pelos desejos que você sente culpada por sentir coisas que você acredita que vão contra os seus valores, ou contra os valores da sociedade, ou contra os valores da sua família. Culpa por algo que você acha que fez. Você acha, ou você acha que prejudicou alguém na vida, você acha que poderia ter sido melhor, mas nunca te foi dito. Mas você acha. E aí você tem essa culpa por achar também. Ou culpa que você deixou de fazer algo por alguém de fato, e aí você se sentiu culpado em algum momento. Culpa por não corresponder às expectativas. Boa noite. Culpa por não corresponder às expectativas. Quem nunca sentiu essas culpas aqui? Essa lista de culpa. Culpa do sobrevivente. Por quê? Porque eu fiquei. E eles se foram. Por que aquelas pessoas se foram? E eu permaneci. Poderia ser uma lista infinita. Eu acho que eu citei aqui umas 10 culpas. Mas resumindo, a gente sente culpa por pensamento, por sentimentos e por comportamentos.
Então, por isso a lista e o peso da culpa sobre a nossa vida deve ser bem grande, porque são muitas situações e circunstâncias se a gente tem culpa até de pensar. Só de pensar em fazer algo ou pensar sobre alguém de alguma maneira eu me sinto culpada. Então, olha só. A culpa é uma certeza, então. É uma certeza. Não, assim como a ansiedade, que a gente não consegue evitar, que faz parte do nosso organismo. A culpa, gente, a culpa, por si só, ela não é prejudicial. Ela nos ajuda a viver em sociedade. Porque se a gente não sente culpa, a gente sai fazendo, cada um vai fazer a sua própria regra na vida. Ninguém tá nem aí, né? Então a culpa ajuda a gente a manter as coisas equilibradas. Então se a gente sente a culpa, a gente consegue se desculpar. A gente consegue como fala aquela palavra, se redimir, né? A gente pode errar, todo mundo vai errar. E a gente pode errar uma única vez naquela situação e a gente não vai repetir mais, enfim. A culpa em si não é o problema. O problema é quando a culpa fica crônica. Quando ela toma conta da nossa mente, ou toma conta da nossa vida. E ela traz consigo outras consequências. E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar como livrar-se da culpa. Livrar-se, porque ela vai vir, assim como a rejeição também. Eu falei numa outra live, a gente não pode evitar ser rejeitado. A gente é rejeitado o tempo todo, na verdade. Então, como lidar com isso? Como sofrer menos e como sair da situação da culpa, porque nós vamos passar. Então a culpa é uma certeza, tá? Isso todos nós passamos. Aí eu fui no dicionário, como eu sempre faço, né? Pegar as definições de culpa. Vamos lá pegar definições de culpa. Responsabilidade por algo, condenável ou danoso, causado a alguém. Transgressão à lei, crime, delito. Atitude ou omissão que possa causar dano ou desastre a alguém. No jurídico, é um ato voluntário, você fez consciente, que evidencia imprudência, imperícia, negligência, provoca dano ou dolo a outrem. Na religião, a culpa é definida como responsabilidade por ato de transgressão de preceitos religiosos ou morais. Pecado. A culpa é pecado. Falha. Olha, eu peguei no único dicionário, tem 7 definições de culpa. O 6º é falha deliberada no cumprimento de um dever ou de um princípio ético. Então, todas essas 6, se vocês olharem, é julgamento. Culpado, 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 culpado. E eu vou trazer, então, para hoje, na live, qual é o significado que eu quero que a gente traga. É o 7. Na psicologia. Na psicologia, a culpa é uma consciência penosa, tá? Consciência penosa por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. Então é diferente, porque todos os outros falam, é uma atitude, você transgrediu a lei, você transgrediu a regra, mas não é nesse sentido que eu vou trazer hoje. Eu quero trazer no sentido da consciência, do que isso traz dentro de nós. Oi, Jaísa, seja bem-vinda. O porquê a culpa é tão nociva. É um sentimento, ela nasce no nosso pensamento, e que se a gente não lidar com ela vai simplesmente nos levar à depressão. Depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de raiva, excesso de culpa, é excesso de mágoa, é excesso de rejeição. Não existe nada de bom dentro de uma depressão. Então esse é o conceito de culpa hoje que nós vamos trazer. A nossa consciência, aquela consciência acusadora mesmo. E como lidar com ela então? Já que ela mora dentro de nós, né? Existem várias abordagens da psicologia sobre a culpa, tá? Aqui eu vou trazer aqui hoje é da psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, ela acredita que já que a culpa, ela vem de um pensamento. Eu penso que eu fiz mal pra alguém. Eu penso que eu não atendo às expectativas das pessoas. Eu penso que eu negligenciei.
Eu penso, aí eu sinto dor, dor, dor. E aí o que eu trago pra mim? Dor, porque eu não sou merecedora. Se eu causei dor pra alguém, eu mereço sofrer. Esse é o ciclo. Então a psicologia cognitiva é dos sentidos. Então, ela traz pra gente esse aprendizado. Se tudo começou no pensamento, o que a gente faz? Ó, volta a fita. Como eu sempre tô dizendo aqui, ó, cientificamente comprovado. Neurociência, volta a fita. Se começou lá, a gente volta e ajeita lá, dentro da nossa caixinha. Para isso eu venho aqui trazer as lives, pra gente mudar o nosso pensamento. Entender o que é, sempre começo as lives definindo o que é, como nos atrapalha, como nos atrapalha e como parar isso. Então hoje, até o final da live, nós vamos aprender como livrar-se da culpa, com os exercícios que eu trago aqui. Oi, tia Glória, seja bem-vinda. Boa noite, tia Glória, querida. Vamos lá. Já que não tem como escapar, né? Não tem como escapar da realidade, a culpa é um fato, é um sentimento, vai gerar emoção, vai gerar dor e vai gerar comportamentos negativos na nossa vida. Agora eu quero destacar algumas coisas para nós aqui. A culpa, ela sempre está relacionada ao passado. Já perceberam isso? Você não vai se sentir culpado de algo que você não pensou, ou não aconteceu, ou deixou de acontecer. Ou você pensa que você falhou, como você mesmo, falhei na vida, eu falhei como mãe, ou eu falhei dos meus relacionamentos, enfim. Existe uma infinidade no trabalho, né? Digamos que você não conseguiu ter uma vida bem sucedida financeiramente, ou você não conseguiu subir de cargo no trabalho. Então a culpa, ela sempre está relacionada ao passado, a algo que aconteceu e que não foi como você esperava, ou nem aconteceu, mas é passado. E aí, então, tem um agravante aqui, que nós já falamos que o Brasil é o número 1 do mundo em casos de ansiedade. E aí as pessoas que sofrem de ansiedade, ansiedade excessiva mesmo, né, gente? Que a mente não desliga. Tá o tempo todo pensando no que pode acontecer, no que pode dar errado, ou nas possibilidades. O problema da ansiedade é que ela não é baseada em fatos, ela é só em possibilidades. E por isso que ela é um transtorno, quando você fica imaginando coisas e situações. Aí sim, com as pessoas que têm transtorno de ansiedade, a culpa pode ser de algo que não se passou ainda, porque ela pensa tanto sobre tudo que ela desenvolve o sentimento de culpa mesmo sem ter acontecido um fato. Porque o pensamento é tão claro, assim, ela já arquitetou toda uma história na cabeça dela, que a nossa mente, gente, eu já falei em outras lives, a nossa mente não sabe o que é realidade, o que é mentira, o que é realidade. Não sabe, é por isso que a gente sofre. Porque você foi tonta, você foi boba de acreditar naquela pessoa. Nossa, aí por isso que a gente sofre, porque a gente começa a acreditar que a gente foi boba mesmo. E a gente tá sofrendo por nós mesmos. E a ansiedade, então, é um caso que gera culpa, mesmo sem acontecer algo, porque a pessoa já imaginou um cenário que é isso, que é aquilo, e eu não vou conseguir fazer, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir concluir, meu filho não vai ter oportunidade, ou meu filho não vai ter futuro, ou porque eu deixei... olha só, muitas pessoas me perguntam essa questão de filho. Eu já fui perguntada várias vezes se eu sentia culpa por ter morado na Espanha e deixado o Daniel. Talvez para algumas pessoas é inaceitável. Não sei, regras da sociedade. E eu não, em nenhum momento, porque naquela época, gente, vocês nem imaginam quão difícil era a vida para mim, como mãe solteira. E o Daniel, todo final de semana que ele ia passar, ele tinha 3 anos de idade, todo final de semana que ele ia passar com o pai dele, ele não queria eu ficar comigo de volta. E era uma dor tão grande, a culpa, na verdade, eu sentia por achar
que eu não podia dar uma vida suficiente pra ele. Porque comigo a vida era difícil. Vida de mãe solteira é difícil. E com o pai era mais confortável. Então, em nenhum momento eu deixei ele bem, né? Deixei ele bem com o pai, com uma pessoa de confiança. Com o pai ele sempre teve uma vida melhor do que ele teria comigo. Então, imagina se eu tivesse ido pra Espanha com a culpa de, nossa, meu filho não sei o quê. Ah, meu filho vai pensar isso de mim. Se ele pensa, eu não posso, hoje ele tem 22 anos, né? Eu não posso controlar o que ele vai pensar sobre a vida. Não posso. Quantos casos a gente conhece de pai e mãe que deram tudo para os seus filhos. E os seus filhos se envolveram em tráfico. Ou se viciaram em drogas. Então, gente, essa culpa da ansiedade de criar coisas da nossa mente, de hipóteses, nossa, por que isso, porque aquilo, a gente está sofrendo. Pensa que a gente está sofrendo por uma coisa oca que não existe. Por algo que não existe. E é por isso importante a gente falar sobre isso agora. Existem culpa de que a gente em algum momento tomou decisões erradas, podem ser consertadas. E se não dá para ser consertado, o que a gente vai ver mais pra frente, a gente tem que aceitar que feito está. Feito está. E aí a gente vai, se livrando. Se livrando. Nós estamos em 2023. O mundo está tomado de depressão. Depressão, pensamentos suicidas e ansiedade. Se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, não importa quanto tempo a gente está carregando esses pesos, não importa. Enquanto houver vida, há esperança. Então, não importa se você tá aí com seus 30 anos, que bom pra você. Tem uma pessoa que eu tô atendendo, ela tem 32 anos e eu tenho 42. E eu falei pra ela, olha que beleza, você tá 10 anos na minha frente. Porque eu não comecei com 32 igual você. Então, vamos ser positivos e otimistas. Por isso eu estou aqui dando a minha contribuição. Se a gente não conseguir, nesse momento, é meio que já tá fervendo, o leite já tá fervendo, sabe? E ele vai derramar. Então, se a gente não se fortalecer agora e não aprender tudo isso agora e se limpar, e olha que bonito que a gente pode ajudar outros. Quando a gente tá forte, a gente ajuda outros. Então, é super importante. E aí eu falei das pessoas ansiosas, tá? As pessoas ansiosas, elas sofrem muito mais de culpa, porque elas vão sofrer por coisas que elas imaginam que possam causar dor em alguém. Então, mas o importante, se você é ansioso e você está assistindo essa live aqui, eu preciso te dizer que nós não somos o que nós pensamos. Nós não somos o que nós pensamos. Todos nós vamos ter pensamento. Quem nunca teve raiva de alguém a ponto de desejar que essa pessoa não existisse? Quer ver coisa muito comum, os filhos? Ai, Anthony de vez em quando faz isso. Eu queria outra mãe. Na criança, quando faz uma birra, gente, eu queria ter outra mãe, eu não queria você como mãe. Ai, eu tenho que rir pra cara dele, porque eu sei que ele é louco por mim. Mas tem hora que ele dá uma dessas. E aí, gente, eu não vou me sentir triste ou ofendida quando ele fala isso, porque eu sei que sabe? Da boca pra fora. Então, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. De fato, nós fazemos de fato. E ainda que a gente faça, ainda dá pra consertar. E se não der pra consertar, paciência, a gente aprendeu a lição. Não existem fracassos, existem feedback, existe aprendizado. Então, tudo na vida aconteceu por algum motivo. E a gente vai aprender com aquilo. Se a gente levar pro fracasso, pro lado do fracasso, a gente vai se vitimizar e a gente vai também entrar na depressão. E o pensamento, então, pensamento a gente pensa toda hora, a gente pensa coisas aleatórias, quanto que a gente nunca, acha mesmo que o Anthony fala uma coisa que passou pela cabeça dele, mas acha que de fato ele ia querer que eu não fosse a mãe dele?
não. São pensamentos que passou ali e acabou falando, né? E pronto. Então a gente tem que saber, sabe, questionar os nossos pensamentos. O grande segredo de tudo isso, do autoconhecimento, da inteligência emocional, é a gente questionar os nossos pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô exagerando? Oi, Fer. Será que eu não tô sendo exigente demais comigo? Será que é desse tamanho mesmo? O monstro, a gente pinta ele maior do que ele é? Então, vamos lá. Vou falar algumas situações aqui que vocês vão perceber se vocês se encaixam ou não. Em geral, pessoas que têm medo de errar, medo de reprovação, sabe? Querem tá tudo certinho, tá bem na fita com todo mundo. Em geral, pessoas que têm medo de errar sofrem com culpa excessiva. Essa fui eu. Quer ver um exemplo? Eu não senti culpa pelo meu filho Daniel, mas eu senti pelo meu irmão caçula. Por muitos anos, em algum momento veio um pensamento na minha mente que aos 17 anos eu saí de casa e eu era a filha do meio. Em algum momento eu não vou lembrar, aos 20 e tanto, 23, 20, não lembro. Em algum momento me veio um pensamento assim: o meu irmão é menino. E menino, vocês já repararam que menino é doce até uma idade? E depois eles viram bicho? Assim, eles viram pegador de meninas e eles também ficam mais agressivos. Eles mudam porque eles querem ser homem, aquela coisa, né? Tem que mostrar pra sociedade que já não é mais criancinha. É natural. Hoje eu vejo que é natural acontecer essa mudança do comportamento no menino. Mas naquela época não. Com meus 20 anos de idade. Sabedoria que eu tinha. E aí veio um pensamento de que eu era muito amiga próxima dele. E meu irmão se espelhava em mim. Eu saí de casa, o meu irmão mudou o comportamento. Portanto, a culpada sou eu. E eu fiquei por anos, décadas, pensando nisso. O pensamento veio, pá, e eu aceitei o pensamento, sendo que não faz sentido nenhum. Quem garante que se eu tivesse ficado lá, ele não teria mudado o comportamento da mesma maneira? Então, essa é uma culpa, quando fala de culpa, essa é uma culpa que eu tenho muito clara, que eu descobri. Eu descobri, com o passar dos anos, que eu sentia culpa por não ter sido o suporte, mas eu não sou a mãe dele. Eu só descobri isso com a constelação familiar, que eu tô sempre falando aqui pra vocês, que é uma das técnicas também que eu aplico. Só com a constelação familiar, que aí põe ali a minha vida, minha mãe, meu pai, aí eu percebi que eu achava que eu era a mãe dele. Então, por isso que eu sentia culpa. Porque eu me sentia responsável por ele. Mas eu não sou. Nem pelos meus filhos. Agora que bom, né? Que eu entendi. Porque agora eu não sinto... não vou sentir culpa nem pelo Daniel, nem pelo Anthony. Eu faço o que eu posso dentro das minhas possibilidades. Eu dou palavras de amor, eu dou atenção, eu dou suporte financeiro. Cada um dos meus filhos tem diferenças diferentes, realidades diferentes, necessidades diferentes. Eu dou o que eu posso, mas eu não sinto culpa. Eu não sinto culpa. E do meu irmão eu senti por muitos anos. Então, e eu sempre tive esse problema de medo de errar. Então, se você é uma pessoa que tem medo de errar, seguramente você tem uma carga bem grande, assim, ó, de culpas para se livrar hoje. Segundo perfil, muito comum. A pessoa que tem... também tinha esse. A pessoa que tem um perfil de controlar tudo. A pessoa não aceita que a vida não seja como ela... As coisas do jeito que ela quer. Uma não quer errar. E aí se erra, se sente culpada. A outra não pode sair desse trilho. Se sair daqui... já deu... Eu não podia ter deixado passar. Ou eu não devia confiar demais. Ou, enfim, lá vem a culpa. Principalmente isso também é muito comum, porque muitas pessoas foram arrimos de família. Porque eu também era controladora. Porque minha mãe era mãe solteira, de 3. Minha mãe saía para trabalhar, alguém tinha que assumir. Adivinha quem assumiu? Eu. Então eu tinha
essa necessidade de controle? Quer dizer, eu cresci com isso, né? Eu tive que assumir e depois a gente perde a mão. Na vida adulta a gente perde a mão. Então, se você tem necessidade de controlar tudo, se você foi arrimo de família, que a realidade te fez, né, ser assim controladora, você acaba achando que você é responsável por tudo. E aí qualquer coisa que não deu certo, porque seu filho, você achou que ele ia fazer faculdade, seu filho fez carreira num fast food, por exemplo. Trabalha 20 anos no fast food, vai se sentir culpada porque não saiu da maneira que você achou que deveria sair. Ou ele não fez a profissão que deveria fazer, ou não namorou a pessoa que você achou que tinha que namorar. A lista é grande, hein? E aí, do pai, da mãe, todo mundo. É medo de errar, controle, tá? São perfis de pessoas que sofrem mais com a culpa. E o hábito de procrastinar também. Muita gente é procrastinadora. Procrastinar é você não fazer o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que fazer e você não faz. E aí o que acontece? Você se culpa. Ai, porque mais um dia acabou, eu empurrei com a barriga e agora que eu não fiz? Ai, mas por que eu faço assim? Por que eu não consigo fazer? Ai, por que eu não sei? Por que eu sou tão... Ai, por que eu sou tão preguiçosa? Ai, por que eu sou tão preguiçosa? Ai, por que eu não sei o quê? Aí você começa, ó. Dale, em você mesmo. Você gera a culpa pra você mesmo. E aí, isso vai afetar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor. Porque da maneira que a gente se vê, é a maneira que a gente vai refletir nas outras pessoas. Então eu, por exemplo, eu não gostava de errar, tinha dificuldade de errar, e eu não aceitava o erro nas outras pessoas. Então, é um problema generalizado. Então, as nossas emoções fora de controle é um problema generalizado, porque ela atrapalha a minha vida e ainda atrapalha a vida das outras pessoas que estão próximo a mim. Porque da maneira que eu meço, eu vou medir os outros. E aí o mal que eu faço pra mim, eu acabo também gerando pra outras pessoas. Agora, é interessante a gente fazer uma diferença aqui entre culpa e vergonha. A vergonha, lá no dicionário, diz que é um receio de ser julgado negativamente pelos outros. Então é só um medinho, sabe? Um medo do que vão falar. Vergonha. Medo do que vão falar. Então, se eu sinto vergonha, por exemplo, dessa roupa colorida. Não é coisa que eu não sinto, né? Mas, digamos que eu tenho vergonha. Eu vou evitar. Eu vou evitar usar essa roupa porque vão falar dela. Ou eu vou evitar ir naqueles lugares que eu sei que as pessoas não usam roupas coloridas. Então, a vergonha, como é só um julgamento, eu posso evitar. Eu posso evitar o ato, eu posso evitar o ambiente, eu posso evitar a sociedade, se for aquele clube, ou aquele trabalho, ou aquela igreja, eu posso mudar dessa para aquela, né? Eu posso evitar ambientes e pessoas. Agora, a culpa, ela é assim uma quebra. Por que a culpa ela é tão pesada? Porque ela é uma quebra de valores morais, daquilo que você mesmo acredita. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Você não vai se sentir culpado de algo que você não acredita. Lembra que os psicopatas, eles não têm as emoções desenvolvidas, eles têm bloqueio nas emoções? Eles não sentem culpa de nada. Ai, os traficantes também, os assassinos em série, e essas pessoas aí que vivem quebrando regras da sociedade, eles também não sentem culpa. Porque para eles, a regra deles é outra. A regra deles é outra. Então, a culpa é uma quebra de valores morais. Então, ela traz em nós, ai, sabia que não podia fazer isso. E fiz. Qual é o jeito de lidar com isso? O jeito mais ameno de lidar com a culpa? Reparar o dano. Se for possível. Nem sempre é possível. Às vezes, a gente quebra uma amizade de anos, um relacionamento que já não tem mais conserto. Chegou a um ponto de que não tem mais. As pessoas perdem o contato, nunca mais se veem. Aí não dá pra reparar. Mas dali pra frente você já sabe que você cometeu aquele erro. E, por exemplo, pode acontecer a traição.
e você se arrepende, e você pede perdão, ou a violência, alguma coisa pode acontecer no seu relacionamento, e a pessoa tenta reparar, e tenta voltar atrás, e não tem mais volta. Ok. O que a pessoa pode fazer para não sentir a culpa? Eu tentei reparar, não foi aceito. Ok, daqui pra frente eu não farei mais, porque eu quebrei uma regra. Mas é isso. A culpa comum, sabe? A culpa aceitável da nossa vida, porque a culpa não tem como eliminar culpa, tá? Hoje eu estou falando livrando-se da culpa. A gente vai se livrar, mas não podemos eliminar. Amanhã vai vir outra situação. Então, a situação a gente tem que tentar reparar. Se é possível reparar, a gente repara. Pedir desculpa. A gente não vai tentar fazer mais, claro. Mas aí, o que torna a culpa crônica, qual a dor que ela causa? Quando a gente carrega ela como uma mochila de concreto, de blocos de concreto. E como a gente não é uma página em branco, a gente é uma sequência. Oi, Anaide, boa noite, como você está? Como a gente não é uma página em branco e cada dia a gente está suposto, como a gente pode estar disponível, esqueci a palavra, a errar, pode acontecer da gente errar, então a gente precisa resolver um problema de cada vez. Porque senão a gente vai amontoando concreto, e a gente não se ergue mais. Não se ergue, a gente vira um poço escuro. De muita dor. De muita dor. Olha, o nível de dor que uma culpa vai gerar em mim é diferente da uma que vai gerar em você. E por que isso? Porque nós temos personalidade diferente. Tem pessoas que são mais... consegue, sabe, virar a página mais rápido. Tem pessoas que são mais emotivas e elas vão se pegar mais no sentimento, são mais sentimentais. Tem a ver com a criação que eu tive, tem a ver com as pessoas à minha volta, as pessoas que eu ouço conselho, as pessoas que eu convivo, as pessoas no meu meio. E também tem a ver com o nível de empatia que eu tenho com o próximo. Porque se eu sou uma pessoa que eu não me importo, eu não vou sentir culpa. Eu não vou sentir culpa, né? Então, agora, se eu me importo com o próximo, eu especificamente sou uma pessoa assim que eu tento, por isso eu não gosto de errar. Porque eu sei o quanto dói quando alguém erra comigo. Não é porque eu queira ser perfeita, né? O sentimento que eu tinha de não errar não era porque eu queria ser perfeita. É porque eu sabia o quanto doía. Então eu não queria causar a dor em alguém. Então eu não queria errar, mas eu descobri que é impossível. Que é impossível. E então tem a ver também, o nível de culpa que nós vamos sentir tem a ver com tudo isso. Personalidade, empatia, núcleo social. Não tô falando pra vocês aqui, os bandidos não têm o mesmo padrão de moral que nós temos. Eles têm o deles, eles criaram o deles, é totalmente oposto. Ali a coisa vai no outro nível. Então ali a culpa deles deve ser por não matar alguém, né? É diferente. É diferente do nosso nível de culpa. Cada um de nós vai lidar com a culpa de maneira diferente, mas todos nós precisamos lidar com ela. Agora, eu queria compartilhar com vocês um estudo que foi feito. Eu não tenho detalhe do nome desse estudo, o local que ele aconteceu, mas como eu sempre digo aqui, esses conhecimentos que a gente tem, como que as pessoas chegaram a essa conclusão? De que como lidar com a culpa, como desfazer o sentimento, a psicologia cognitiva nasceu da onde? Tudo isso nasceu da onde? De experimentos, de estudos. Eu já participei aqui, gente, nos Estados Unidos, de estudos do pensamento. Na área de marketing, de propaganda, de publicidade de produtos. Eles colocam os eletrodos na gente assim, ó, nos locais na testa, na cabeça inteira. Colocam uma touca, igual de luzes, de fazer luzes. E eles vão passagear no cabelo todo. E até aqui, em algumas partes, daqui do peito, da testa, da cabeça e aqui do punho. E você é toda monitorada. E você tá assistindo algo na televisão, ou você tá de olho aberto. Já teve um que eu tava de olho fechado, piscava luzes, cores, som. E eu tinha que fazer um movimento cada vez que eu ouvia tal coisa. E olha, você parece uma coisa bobinha.
Mas são estudos. Então, por eu ter participado de alguns estudos, eu entendo que faz sentido. Porque, às vezes, numa conversa de bate-papo igual a gente tá aqui, a gente pode falar só o que nos convém, né? Eu não vou falar o que eu penso de verdade, não, porque eu não quero ficar mal nesse estudo, né? Mas quando eles estão monitorando a nossa mente, eles conseguem comparar. Uma vez eu vi uma imagem de um cérebro de uma pessoa com depressão e uma pessoa sem depressão. É visivelmente, é como se fosse morto, assim, acinzentado, apagado. O cérebro de uma pessoa com depressão, ele é totalmente diferente. A foto de um cérebro é totalmente diferente de uma pessoa que está bem na vida. E deve ser, assim, completamente mais diferente ainda de quem tá feliz, de quem tá com os hormônios tudo em dia, né? E pratica, tem atividade física e se alimenta bem, tá bem na carreira, na família e tal. Deve ser outro nível, assim, sabe? Deve ser brilhante de purpurina. Mas eu vi essa foto. Gente. Então, esse estudo foi feito aqui, 3 participantes, tá? Existiam 3 grupos de pessoas. Para lembrar sentimentos. Um grupo era da culpa, tá? Então, era uma pessoa só com perfil. E até hoje eu preenchi uma pesquisa. Tô sempre preenchendo, gente, mas você tem que encaixar certinho. É idade, é etnia, é o idioma, aí você tem filho, é a renda, a classe, né? Eles estão sempre assim, selecionando, eles fazem perguntas, você tem que ser sincero. Se você encaixar naquilo que eles procuram, eles vão te chamar e te pagam por isso, né? Voltando então ao estudo, a pessoa não sabe exatamente o que eles estão buscando, mas ela vai respondendo perguntas abertas, e aí eles sabem exatamente o que eles estão procurando. 3 grupos de pessoas. Um grupo era das pessoas que sentia culpa. O outro grupo das pessoas que sentiam tristeza. E do outro, de quem não sentia nada. Não tinha nada, a pessoa estava bem na vida. E aí naquele estudo que eles fizeram, então, como eu falo, estímulos, como eu participei de estudos aqui, fizeram os estímulos lá e descobriram que as pessoas dos grupos que sentiam culpa, eles se auto-aplicavam choque cada vez que eles relembravam aquela memória. E o da tristeza... Oi, Wesley, seja bem-vindo. O da tristeza e o que não tinha nenhuma memória, não tinha nenhum sentimento envolvido, não acontecia nada. Então aí eles deram nome a essa pesquisa de masoquismo moral. Masoquismo moral. Aí agora vocês conseguem entender o que a culpa é dentro da nossa vida? Porque se a gente ficasse só falando que a culpa dói, que a culpa é um peso, que a gente vai ficar com depressão, a gente se acha tão forte que a gente não acha que isso não vai acontecer. Mas quando você vê um estudo como esse, a tristeza é algo ruim também, é um sentimento, não é um sentimento pesado? É. Mas a culpa, as pessoas do grupo que sentia culpa, cada vez que elas reviviam as memórias, elas se autoflagelavam. Elas davam choque em si mesmas. Ou seja, eu mereço a dor porque eu não me perdoo por ter falhado com alguém. Ou por ter falhado comigo mesmo. Ou ter falhado na vida. Enfim, as possibilidades, as hipóteses são muitas, né, gente? Então, estudo comprovado. As pessoas que estavam naquele grupo foram as que se aplicavam choque em si mesmas. Vocês têm noção disso? E aí, a gente não tem uma maquininha de choque, porque se a gente tivesse, a gente poderia dizer, sei bem o que é, sei bem o que é. A gente não tem, mas a gente tá transmitindo esse choque interno dentro de nós a todo momento. E isso tá fazendo o quê? Sugando as nossas energias. Tirando as nossas energias. Como eu já comentei. Aqui no caso de depressão, a pessoa não toma banho direito, a pessoa para de lavar roupa, de cuidar da casa. Gente, é como se a vida ficasse cinza. E a culpa, a gente tá se autoflagelando. A gente tá se fazendo dano. E são várias, né, situações que eu comentei aqui, mas
Eu acredito que aquela culpa de que você imagina... Olha o caso, que nem o caso do meu irmão. Eu imagino que eu poderia ter evitado a mudança de comportamento nele. Ninguém nunca me disse, ninguém nunca me cobrou algo a respeito. E eu sofri 20 anos, mais ou menos, vamos jogar aí, por algo que eu imaginei. Não parece assustador? Gente, não parece assustador? Que a gente possa sofrer com coisas que nem são de fato, não são fatos? São apenas pensamentos? Então a questão da culpa, assim como todas as outras emoções, feridas emocionais, não é o sentir a culpa, é o como você vai lidar com ela. A gente precisa sentir rápido, erra rápido, aprenda rápido, erra rápido, aprenda rápido. Aí tá bom, o que eu... fazer paciência, podia ter evitado? Podia, não evitei. Posso pedir desculpa? Posso. E passando, sabe, gente? Passando. Mas pra isso a gente precisa ter consciência, entender o que é. Hoje nós estamos entendendo, né? O quanto a culpa pode se tornar... tomar a nossa vida. Tomar o lugar da nossa vida. Assim como a falta de perdão ou a rejeição, são emoções negativas e elas vão tirando a nossa força de vida. E aí a gente não vive mais, a gente só sobrevive. Só sobrevive, porque não existe alegria em meio a tanta dor, né? Pessoas culpadas sentem baixa autoestima, sentem vergonha do que fizeram, do que não fizeram, ou podem sentir tristeza profunda ou raiva. Raiva de si, ou raiva da outra pessoa que não perdoou, ou raiva, enfim, de alguém que induziu ela a cometer o erro. Então, olha só, quanta coisa negativa a gente vai trazer para nós mesmos, porque a gente um dia acreditou num pensamento que veio à nossa mente, que nem era um fato consumado. Às vezes a outra pessoa, ainda que a gente tenha pisado na bola com alguém, a outra pessoa até já se recuperou. Ou talvez nem doeu tanto nela, né? E aí é o que a gente permite. É aquela frase que eu tô sempre citando. Mais importante do que acontece com a gente, na nossa vida, é o como a gente lida com isso. Sempre será sobre como lidar com isso. Agora, então, para finalizar, vamos então falar sobre 3 atitudes. Só 3, gente. Só 3 para ser bem específico. Para ver se a gente consegue se livrar da culpa. Eu, graças a Deus, me livrei. Não sinto culpa hoje. Não sinto culpa hoje. Olha, eu acho que uma das culpas que de vez em quando, mas é uma culpinha assim, né? Ai, é por ser mãe. Eu acredito que o sobrenome de toda mãe é culpa, né? Eu acredito. Porque nós, mulheres, a gente é muito emocional. A gente é muito emocional. E como a gente gerou o filho, o nosso vínculo com o nosso filho é muito grande. Então, às vezes, a gente briga, quem nunca? Briga com o filho e depois fica sentir aquela culpa assim, nossa, acho que eu fui dura demais. Ou depois o filho vem correndo abraçar e a gente fica assim, nossa, eu fui tão ruim com ele tá sendo tão bom comigo. Então, de vez em quando, ainda sinto uma coisinha, mas é assim, gente, não deixo aquilo ficar na minha mente. Ai, são coisas bobas, mas eu acredito que a culpa, vê como a culpa vem. Podia ter colocado ele pra dormir mais cedo. Nossa, agora tá tarde e amanhã tem que acordar cedo. Culpa. Podia ter comprado um lanche melhor pra mandar pra escola. Culpa. Nossa, por que eu briguei com ele? Eu tava sem paciência. Culpa. São pequenas culpas. Mas se você só sentiu ela, como a gente já falou aqui, a culpa é um sentimento, é necessário para nosso relacionamento social, para existir, troca entre a sociedade é necessário. Então, mas de todas as outras culpas pesadas, eu posso dizer que eu já me livrei. Então, todos nós podemos e devemos nos livrar da culpa. Uma coisa de cada vez. Vamos nos perdoar, vamos parar de procrastinar,
Temos 51, temos 35, 36 lives ainda. Então ainda tem tempo. Cada live que vocês aplicarem, cada conhecimento, cada atividade, daqui um ano até outubro, a gente tá, ó, supimpa. Vamos lá. 3 atividades, apenas 3. Pra gente se livrar da culpa, tá bom? Se livrar. Tudo aquilo que tá na sua cabeça agora, que você tá lembrando durante essa live toda. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos, seu relacionamento. Não sei o que é que você tá lembrando aí. Número 1. A primeira maneira de se lidar com isso. Reduzir expectativa. Não existe vida perfeita. Inclusive, uma live que vai vir aí pra frente, em algum momento eu vou encaixar, é o perfeccionismo, que é outra coisa que a gente precisa lidar. Não existe vida perfeita. Não existe pessoa perfeita. Eu não sou perfeita. E sabe o mais bonito? Eu não pretendo ser. Então, se você ainda tá nessa perfeição, nessa busca da perfeição, aceite de uma vez. Você não é perfeita. E aí, quando você diz pra si, eu não pretendo ser, tudo vai ser mais fácil. O feito é melhor do que o perfeito. A gente faz o que a gente pode, com base no que a gente tem, no momento que a gente tem. E depois a gente vai melhorando com o tempo, tá? Reduz expectativas. Reduz expectativas. Isso vai te ajudar muito a se livrar de culpa. Saber que todo mundo erra. Saber que hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Você já vai conseguir respirar bem mais tranquilamente. Número 2. Foque o seu pensamento no que ainda pode ser feito. E não no que já foi. Então, lá no comecinho da live eu falei, a culpa geralmente está ligada ao passado. O que você fez e se arrependeu, ou o que você se arrependeu de não ter feito. Ok. E agora? Foque no que dá pra fazer. É só você, indo pro próximo passo. Não ficar no looping. Não permita, seja você o seu próprio chefe. Seja você o próprio chefe da sua mente. Da onde vocês acham que saiu aquela historinha do desenho do diabinho e do anjinho? Do diabinho é da nossa mente. Isso já existe há milhares de anos. As pessoas já descobriram que a nossa mente não sabe o que é verdade, não sabe o que é realidade. Muitas vezes ela joga contra nós. Se a gente não tem consciência do poder que nós temos de voltar e fazer, ou um novo pensamento, a gente vai brigando com nós mesmos e derrotando a nós mesmos todos os dias. Então, foque não dá pra ser feito agora, ou no agora, sempre no agora. Excesso de passado gera depressão. Se der pra pedir desculpa, se der pra consertar, e se não der, você tem que aceitar que o que está feito, está feito. O que está feito, está feito. E aí você volta no primeiro. Não existe perfeição. Não existe vida perfeita. Terceiro, esse aqui é uma ferramenta de PNL que eu não citei em nenhuma aula antes, nenhuma live. Esse é a terceira atitude que você pode ter para lidar com a culpa. E chama-se reprogramação mental através de âncoras. Então, o que é a âncora? A âncora é aquele negócio pesado, né? De ferro, que segura, que mantém, vou falar assim, mantém o navio seguro. Chega até a me dar uma paz de falar isso. Mantém o navio seguro. Então é isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai criar um pensamento, já que tudo está no nosso pensamento. A gente vai criar um pensamento que vai ser uma âncora que vai segurar a minha mente no lugar seguro. E como fazer isso? Olha, por exemplo, existem várias maneiras, tá? Existem âncoras positivas para te trazer memórias boas ou segurança quando você tá com medo ou como fala? Vergonha de falar em público. Existem âncoras para te ajudar e existem âncoras para te confortar. Então,
âncora é tudo aquilo que você imagina como fonte de força para você, que vai te segurar, lembre sempre disso, que vai te manter no lugar seguro. Então vamos lá. No meu caso, vou citar para vocês. Eu vou criar uma âncora para toda vez que eu pensar, eu vou criar uma âncora de um sentimento horrível, que eu não gostaria de passar, e vou colocar nessa âncora a culpa. Então, se é algo horrível que eu não quero passar, que eu não quero sentir, e eu vou dar o nome disso para culpa. Ou seja, aí a minha mente vai evitar a culpa, porque a nossa mente quer evitar a dor. Um exemplo, a coisa mais temível, tem duas coisas mais temíveis para mim. A primeira, porque eu acho que ela é bem mais comum e recorrente, é o câncer, né? Há muitos anos eu trago esse sentimento comigo, sabe? O câncer é uma doença devastadora, é algo que eu não gostaria de passar na vida. Então, se eu mentalizar agora, é na minha mente, gente, é eu e eu mesma, tá? Se eu mentalizar, não, jamais eu ia querer passar. Quem quer? Quem deseja um câncer? Ninguém. Então, eu vou mentalizar um câncer, que é algo que é muito doloroso, é algo que eu não quero passar. Então, toda vez que eu pensar em sentir culpa na minha vida, esse sentimento do câncer vai voltar. Sabe, esse medo, esse não quero isso pra mim de jeito nenhum? Vocês estão conseguindo entender? Me avisem, por favor. Oi, Aline, seja bem-vinda. Vocês mandam entendi pra mim, se vocês estão entendendo? Você associa. Então, algo que eu não gostaria de viver, de vivenciar, é algo que eu tenho pânico, aí eu pego a culpa e jogo nisso. Toda vez que eu pensar em sentir culpa, passar por uma situação, seja qual for na minha vida, eu vou lembrar do câncer. E aí eu falar assim, eu não vou aceitar. É uma maneira, gente, de você não aceitar a culpa se instalar. A outra dor, os meus dois maiores medos, né? A outra dor, por exemplo, perder um filho. É uma dor pra mim que, da vida inteira, assim, eu tenho muita empatia com mães que perdem, porque eu acredito que é uma dor muito, muito pesada. Perder um filho. Então, olha, tô sentindo o peso disso? O peso. Isso é uma âncora. Eu reprogramo a minha mente. Ah, você quer sentir culpa? Então você vai sentir essa dor como se fosse um câncer. Ou como se fosse a perda do seu filho. É isso que você quer sentir? Não. E aí, ó, acabou. A culpa fica desse tamanhozinho aqui pro Facebook, ó. Entenderam? E aí eu volto pro meu lugar seguro. É uma maneira, tá? É que eu reprogramei a minha mente para lidar melhor, para se livrar da culpa de uma vez por todas. E aí eu não vou ficar no mas e não sei o que. Eu não vou ficar vagueando. Porque a gente resolve ali, ó. Sabe? É no impacto. A âncora, ela te dá essa força. Uma âncora pode ser uma foto do seu filho. Quem nunca? Pegar a foto de um filho e até assim... Quer ver? Foto de grávida. Ou foto do filho recém-nascido. A gente volta. Isso é uma outra âncora. É a âncora positiva. Como a gente tá falando hoje de livrar-se da culpa, então tem que ser algo bem negativo para te ajudar, para associar com aquilo ruim, um ruim com pior, para você não querer ter a culpa dentro de você. Esse é o objetivo. Mas, se for para ajudar vocês a entenderem, o exemplo do filho funciona muito bem. Quando a gente vê a foto do nosso filho recém-nascido, lá anos atrás, a gente sente assim, ó, a gente volta naquele dia, naquele momento, quanto foi bom, né? O nascimento dele. É uma âncora. Você volta a um momento de paz. Porque, de fato, dar à luz a um filho é um momento também de grande esplendor na vida da mulher, né? Então, assim, aquela emoção que a gente sente é dor com emoção tudo junto, né? Mas depois que passa a dor, só fica a emoção, né? A emoção e o amor. E a devoção e tudo mais. Então, essa é uma âncora positiva.
Você pode, em algum momento, por exemplo, que você tá em dor, desesperado, uma tristeza muito forte, você pode criar uma âncora. Você pode criar, por exemplo, assim, ó, colocar a mão no peito. Toda vez que eu colocar a mão no peito, eu vou lembrar do dia que meu filho nasceu e o quanto foi emocionante. O primeiro filho, nossa, eu sempre achei assim, gente, é um dom divino muito forte, né? Como é possível uma criança ficar lá dentro com água, né? 9 meses se desenvolver. Outra coisa, criar orelhas, criar olhos, criar cérebro, criar veias, enfim, olha que lindo, que profundo. Então essa é a âncora positiva. Você pode criar um gesto, que seja, por exemplo, pôr a mão aqui, ou o que você quiser fazer. Colocar a mão assim, algo que você sinta confortável. E aí, toda vez que você repetir aquele gesto, porque você criou para você mesmo, você reprogramou a sua mente. Então, é o que tiver sentido para você. Ou é uma música, ou é um gesto, ou é um sentimento, como eu coloquei para se livrar da culpa, vou pensar numa coisa bem mais pesada e bem mais dolorosa. Que aí a culpa é fichinha, nesse caso, entende? Então aí não tem espaço para culpa. Isso se chama âncora da reprogramação mental, tá bom? E aí, os únicos que não sentem culpa, né, só para finalizar aqui, como eu já cito em várias lives, são os psicopatas. Psicopatas não têm empatia, não têm amor, não sente culpa. Eles realmente, eles nascem com um defeito de fábrica mesmo, que é essa parte do cérebro deles não se desenvolve. Então, se você não é um psicopata, parabéns, você vai sentir momentos de culpa na vida. E aí, o que fazer com ela? Aprender a lidar com ela, aprender a criar âncoras. Peguem essa dica da âncora também para momentos assim que você precise de paz. Serve para tudo, gente, absolutamente tudo. Então crie algo também, não precisa ser só da culpa. Talvez você se lembrou de algum momento da sua vida, alguma tristeza, uma insegurança, um medo do amanhã. E faz uma âncora. Faz uma âncora, por exemplo, se você tem medo do futuro. Eu não sei se eu vou dar conta, tá tão difícil, a crise mundial e não sei o quê, e essa guerra, falam de guerra o tempo todo. E quando fala, né, gente? Quando fala, uma hora acontece, né? Aí, se te dá pânico, se te dá medo, insegurança, você cria uma âncora de algum momento bom, feliz, algum momento que você sentiu paz na sua vida. Assim, aquele momento mais importante. Toda vez que você fechar os seus olhos e se lembrar daquele momento, a tristeza, a angústia, o medo vai sair. Essa é a âncora, tá bom? Então, se nós formos racionais, e nós vamos saber que a culpa, assim como todas as outras emoções negativas, nos ajuda a sobreviver. Porque é como se a gente não tivesse reflexo. Então, a ansiedade é um reflexo, a rejeição é um reflexo, a gente vai passar por ela. A culpa também, todo momento, eu com meu filho, eu fico, ai meu Deus, poderia ter sido, ontem, dormi a tarde inteira. Queria ter dado atenção pra ele, era domingo. Mas pronto, só pensei e passou, passou. Né? Hoje é outro dia, eu posso dar atenção hoje que eu não dei ontem. Então é isso, gente. Nós vamos aprender a lidar com esses sentimentos, tá bom? Para a próxima semana, nós vamos falar sobre o caminho para a felicidade. Como criar momentos de felicidade. Porque vida perfeita não existe. Somente na glória, para os que acreditam, ali não haverá nem choro e nem tristeza. Então a nossa vida aqui vai ser sempre de altos e baixos. E aí na semana que vem, a última de fevereiro, eu quero trazer isso como o caminho da felicidade. Como a gente pode criar momentos, porque todos nós vamos ter nosso momento de baixa. E como criar momentos de gerar felicidade, tá bom? E março é o mês das mulheres, né? É o Dia Internacional da Mulher, é março.
Então eu tô trazendo aqui, ó, pra vocês, vou dar um spoiler. Em março, então divulgue, convide as amigas. Nós vamos falar, recupere a sua autoestima. As lives de março. O poder da autoconfiança. 3, volte a acreditar. Tema muito importante. Como voltar a acreditar em si mesmo? Como voltar a acreditar no amor? Como voltar a acreditar nas pessoas? Muito importante. E a última de março serão 4 segunda-feiras, e a última vai ser blindagem emocional. Então, como nos tornarmos fortes, blindagem emocional, para não sermos tão afetados pelas coisas, os fatos da vida, né? A gente conseguir ficar mais forte diante dos fatos da vida. Então eu espero vocês toda segunda-feira aqui, às 8 da noite, horário do Brasil. Agradeço a cada um. Oi, Douglas! Quase finalizando, viu? Toda segunda, às 8 da noite, você é bem-vindo estar aqui com a gente. A live fica gravada. Quando eu termino essa live, gente, no Facebook fica lá no feed. No Instagram, lá no meu perfil, tem um destaque. O primeiro destaque está 51 lives. Eu sei que é o primo, Douglas Nóbrega. Lá no destaques do perfil, tem o meu perfil, minha foto, e tem os destaques. 51 lives, lá tem todas as lives. Ali eu já falei de inteligência emocional, eu já falei de crenças fortalecedoras, crenças limitantes, procrastinação, autossabotagem, né? A gente falou esses dias atrás, autossabotagem. Hoje nós falamos sobre a culpa, já falamos sobre rejeição, já falamos sobre perdão. Gente, hoje é a live, já fiz a live com o ex, de como sobreviver à separação. Já fiz a live com a Fernanda da Cabana, né? Como superar o luto, a perda dos pais. E fora essas lives extras, então hoje é a live 15. Então vocês devem ter umas 18 lives lá pra assistir, tá bom? Então, se você chegou aqui... Oi, querido, seja bem-vindo. Se você chegou aqui um pouco depois no meu perfil, volta lá, dá uma passada assim, ó, se tiver alguma que é algo que você... Ansiedade, falei sobre ansiedade, depressão, pânico, síndrome do pânico. Falei síndrome do pânico. Ainda vou falar sobre burnout, ainda vou falar sobre perfeccionismo. Tem muita coisa, gente. Faltam 36 lives ainda, são 36 assuntos. Então, fiquem aqui comigo que a gente vai crescer junto. Gostaram do meu cabelo? Ontem eu nem queria aparecer nos stories. Falei, não quero que ninguém saiba que eu cortei meus cabelos. Gente, tava demais. Eu tentei de tudo recuperar. Tava morto. E tava me dando trabalho. Eu falei, vai chegar o verão, quero ir fazer natação. Eu aprendi a nadar o ano passado. Tô nesse processo aí, gente. Olha, a gente vai subindo um degrau de cada vez, tá bom? Eu tô vencendo meus medos, vencendo as minhas culpas, as minhas dores, junto com vocês. Então, é isso aí, ó. O cabelo cresce, a gente se desapega, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz. Obrigada, querido. Assiste sim. Se tiver alguma lá que vai te ajudar, você assista, que vai ser muito importante. Assista a live com esse, tu vai ficar surpreendido. Eu sempre recomendo. E é isso, gente. Obrigada a todos vocês. E semana que vem a gente volta para falar sobre como criar momentos de felicidade. Importante. Nós vamos ficar firmes. A gente vai sobreviver. Boa noite para vocês. Vejo vocês semana que vem. Beijo, bye.